pauta hoje, o que nós temos, Ale? Round 6. Round 6? Por que nós temos Round 6 em pauta hoje? Porque tá dando o que falar, né? É? Meu Deus do céu, mas por que tá dando o que falar? Me conta. Tu olhou o seriado, Guilherme? Eu olhei um bom pedaço. Tá, então... 6 episódios completos e estou bem afim de terminar a série. Então tu sabe. Tu sabe por que tá dando o que falar. É, mas tem gente que não concorda, né? Rodolfo na mesa hoje. Rodolfo, tu olhou Round 6? Estou olhando, cara, mas eu tô no início ainda. Olhei os 2 primeiros episódios ali. Simone, Round 6. Não assisti. Não assistiu? Não. Agora pergunta pro B. Já deu O que B falar. já tá na 7ª temporada, no 7º episódio da temporada. Tenho certeza que sim. Assim, não sabe, mas ele tá lá assistindo. Quando ele chega fazendo bang, 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 pois é, influência. Mas pra quem não sabe quem é o B, Guilherme? O B é meu filho, meu querido filho de 8 anos de idade, que eu Tem tenho... um filho. O B é filho meu e da Simone, minha esposa, minha sócia, minha Ah, eu companheira. casei. Isso vai pro ar. Uau. Eu acho que isso merece também um corte, né? Rodolfo, depois tu faz um dessa parte do conteúdo. Mas, enfim, voltando ao tema principal aqui da nossa Round conversa, six. em pauta Round 6. Eu não sei vocês, mas eu tô curtindo o Round 6. Eu gostei desse seriado. Tu assistiu, hein? Achei bom. Então. É. Fazia tempo que São eu não quantos ficava- episódios? Não lembro. É. Eu só fui olhando. 9, 9? mais o trailer. Os trailers. Que tu assistiu os trailers, certo? Não. Nem Não os assisti, trailers? não. Eu peguei só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, alguns frames, né? Algumas coisinhas assim, mas não despertou o meu interesse, assim. Na verdade, eu comecei a olhar. E aí eu parei no 2º episódio. Porque eu achei... Não me prendeu. Uhum. E aí, durante a semana, muitas vezes vieram me falar. Muitas Uhum. pessoas vieram me falar, me contar. E aí eu falei, não, vou olhar esse negócio. E aí, realmente, depois do 2º episódio, ganha um ritmo assim que tu fica preso nele, vamos dizer assim. Não, Chama eu atenção. achei a história toda, a contação da história bem amarrada, sabe? Tipo, não tem aquelas pontas soltas esquisitas. Eu achei que a trama tá se desenvolvendo de uma forma bem interessante. O que eu imaginava que ia acontecer, tá acontecendo bem menos do que eu imaginava realmente, né? Então, as mortes e tal. Tem morte? Tem, mas vai assistir Bastardos Inglórios lá, por exemplo. Cara, tem bem mais morte do que Django Livre. Django, sabe? Quentin, não vamos comparar com Quentin. É que daí tem outras Quentin é maestro. Não outras vamos questões a serem discutidas, né? A questão da amarração ali, cara, eu acho... Eu concordo, sabe? Isso aí tá bem feito. Eu comecei a assistir o primeiro episódio, meio contrariado, porque a cultura deles não... Pro cinema e coisas não me atrai nem um pouco. Tá? A linguagem, né? Nem linguagem, nem questão de produção e roteiro. Não curto, não gosto. Sabe? Mas a amarração, eu fiquei curioso. Terminei o primeiro episódio e comecei a assistir o segundo, sabe? Tu tá assistindo com alguém ou sozinho? Não, tô assistindo sozinho. Não trouxe a Luísa também? Não, Luiz é cara, não. Queridinho. A De Luísa ia jeito gostar. nenhum, de jeito nenhum. Não, até a gente tava falando esses dias, né, assim, sobre essa questão da criança, né? Porque, por exemplo, pra que botar uma criança assistir, né, o Round 6? Porque mesmo que... Eu tava conversando, na verdade, não contigo, acho que era com a Renata. Pra que botar a criança assistir, né, um episódio como esse? Porque não é violência o tempo inteiro. Tem os momentos de violência, que é uma violência extrema. Não algo que a gente não tenha visto, por exemplo, numa rede social. Mas tu tem aqueles momentos de violência que naturalmente tu não vai botar uma criança assistir, né? Agora tem toda outra parte que é interação social, sabe? Relação entre as pessoas, a relação com a própria necessidade humana, né? Que são cenas mega leves, são histórias, sabe? Leves, assim, por assim dizer. Só que ainda assim, psicologicamente, eu acho que uma criança não entende aqueles conceitos que estão sendo trabalhados, Transição, né? talvez, de uma cena mais leve pra Não, uma... eu digo assim que, por exemplo, o B, ele ainda não entende, por exemplo, alguns conceitos da própria matemática, né? Tipo, o que é valor monetário de dinheiro e o que é numeral, né? Dezena, centena, unidade. Como é que ele vai entender um conceito psicológico como é tratado no filme? Então não tem motivo nenhum pra uma criança assistir, por exemplo. Né? Eu também acho. Daí o Alexandre agora vai poder... cara, a linguagem, assim, ó. Porque eles chamam aquilo ali de jogo, tá? O que é o jogo pra uma criança?
É Uma brincadeira, coisa- uma interação, brincadeira. uma coisa legal, né? Tá, isso. Agora não sei, eu vou dar spoiler aqui, não sei quem assistiu, quem não assistiu. A primeira brincadeira lá da batatinha, lá, 1, 2, 3, cara. Cara, quando tu erra, que eles chamam, tu vai ser eliminado, velho, sabe? Como é que a criança lida? Porque na brincadeira tu vai ser eliminado, ó, tu sai do jogo, tu vai ali pro lado e espera começar o jogo de novo. A eliminação deles é que é que é mais complicado, né, Literal, meu? né? Mas eu particularmente acho que tomou uma proporção muito maior porque são jogos infantis que estão sendo retratados. Porque essa dinâmica de filme já A virou até... gamificação em si não é um assunto. Não, jogos vorazes, né? Foi uma febre, os adolescentes liam os livros, adoravam. Jogos mortais, que é mais da nossa época, né? A gente gostava muito de jogos mortais. É a mesma fórmula, Simone, não gostava de jogos mortais. O Cubo. Tu chegou a assistir o Cubo? Ah, o Cubo, Cara, eu comecei cara. a olhar. Sim. Eu Me assisti. dava um nervoso esse filme, Escape, cara. Escape Claro, Room claro. agora também, sabe? Tem o Escape Room 1 O e terror 2. não é o meu. Mas que não é terror, é só não, um suspense com morte. É, tá. Então, ok. O suspense com esse tipo de morte, que tem um certo psicológico, assim, meio nervoso. Sabe? Uhum. Eu chamaria de terror psicológico, mas talvez não seja terror a palavra. Um suspense Mas psicológico. assim, eu inclui que horário vocês estão assistindo? Não sei. De noite. O Gui tá assistindo. Ah, pois é, eu não. De noite eu não procuro assistir esses conteúdos aí que Afeta pra o teu mim sono? Interfere. sabe? É. Aí Pra mim não isso aí- interfere, mas essa noite eu sonhei que um lagarto tava mordendo o B. Então, Tá alguém tudo certo. que entende aí de sonhos né, a Alguém descrição pode fazer uma e tal. análise psicológica. Faça uma análise pra mim, Eu por não tô favor. aqui como psicólogo, eu tô aqui como, né? Psicólogo? Não, tô aqui falando como um podcaster. Ah, tá. Entendeu? Não, Ah, não. não, eu tô não como vou- publicitário não mesmo. Vamos analisar os coleguinhas. Mas o que lagartos significam pra ti? Não sei, nem ideia. É uma ansiedade, né? Aí. Porque te agoniou, viu? O lagarto mordendo o B. Na verdade, não. Na verdade, eu fui lá ver na... Tu Porque... tá te arriando ou tu tá falando Não, sério? tô falando sério, senão eu sonhei com isso. E ele tava com uma roupa que tinha meio que umas camadas, tipo umas escamas assim, sabe? O de lagarto ou o peixe. Benjamin? O Benjamin. Ah, tá. E aí tinha um furinho, mas era um furinho tipo um furinho de dente de cobra, assim, sabe? Só um Nossa, buraquinho. que sonho legal. Mas era um lagarto que tinha mordido ele. E tipo, eu fiquei pensando, tá. Mas o Ben saiu caminhando, feliz, contente, eu também fiquei. Tá bom. Tá. Agora ele vai Sonhos virar à o parte. lagartixe do PJ Masks, então. É. Ele gosta de lagarto. Geralmente sonho tem essa questão, né? Tipo, do ruim significar alguma coisa boa, positiva, do animal ter um significado. E há um tempo atrás até eu Calma. lia mais sobre isso Calma. e eu parei calma. totalmente. Calma. Não vamos por aí. Tá virando o livrinho do João Bidu de interpretação dos sonhos, Então, tá? Não, sonhos é um material inconsciente que passa para o consciente. tá. E através disso a gente consegue interpretar o que esse material inconsciente representa para ti. Então é uma coisa muito individual. Não é porque eu sonhei com cobra que é traição. Se eu gosto de cobra, cobra é uma coisa boa. Tem a Entende? tua experiência sempre Exato, envolvida, né? entende? Tem que levar em Não consideração. existe Os uma bastidores, fórmula, né? Mas existe essa questão, tu vai dormir depois de ter assistido aquilo ali, pode interferir. Total. Até a leitura, na verdade, né? É. Agora, dentro desse aspecto, assim, sobre sensibilidade, né? Tu tá falando da coisa do antes de dormir, mas vocês já perceberam que a cinematografia, ela faz algum sentido específico se é de acordo com uma época que nós estamos vivendo? Porque essa sensibilidade do Round 6 pode ter muito a ver com o momento que você está vivendo, como a gente já viu outras vezes. Diz em relação à pandemia. Também, Milagre da Cela 7, né? Que aquela Lingo, que ela ficou sem o pai foi preso bem na época que estava iniciando a pandemia. Uhum. Sim. Alguns filmes têm um impacto maior Geram algum tipo de pelo resultado em momento que a função. gente está vivendo. Se tu for pensar que faz 10 anos estava engavetado o processo, né? O projeto, desculpa. E esse projeto só saiu e veio à tona agora e veio com tanto sucesso, é porque tipo, é um conteúdo, um assunto que impactou efetivamente as Mas pessoas, né? ele saiu fora do continente asiático, fora Isso do foi ambiente. produzido agora, né? Não, pois é, mas ele foi produzido agora. Era o roteiro que estava engavetado, é isso? Isso, Ou a isso. produção A inteira? história- Não, o roteiro. Ah, tá. Por exemplo, esse roteiro, quando foi escrito, ele podia ter caído na mão lá de um diretor, de um produtor, e dito assim, fantástico, vamos fazer. Por que isso não aconteceu antes, né? Por que aconteceu agora? Agora talvez tivesse espaço para que isso crescesse. Talvez a pandemia, né, deixou a gente muito mais sensível à questão da morte, a questão
das relações com A valorização com das dinheiro, relações, O né? endividamento. né? Endividamento. Então, talvez agora realmente faça mais sentido, né? Não faça mais sentido, mas nos toque mais. Alcance a gente de formas diferentes também. Né? Mas eu me questiono ao mesmo tempo assim, tá, a gente vem de um movimento que a gente acompanha jogos vorazes há alguns anos. E aí os jogos mais jogados pela gurizada agora e mais recentes é o tal do Free Fire e do Fortnite, que consiste em tu colocar 100 jogadores com armas que eles vão coletar em campo, de um círculo que vai fechando e tem que sobreviver um. É uma versão mais moderna e digital dos jogos vorazes. Só um. Só um? Por que isso é saudável e o Round 6 não? Porque às vezes tá sendo criticado uma coisa e... Pode ser Cara, mas a eu forma que é apresentado também. O jogo tem aquela coisa de que não é real, né? E aí quando tu vê a pessoa mesmo, tô dando um chute aqui, tá? Mas quando tu vê que é uma pessoa que daqui a pouco é alguém realmente que tá ali. Vocês falaram sobre a questão do endividamento, né? Então, é uma pessoa que está passando por dificuldades, que precisa dessa ajuda. Então, é mais fácil de eu me identificar, eu imagino, com o Rodolfo, que está ali endividado, porque ele é uma pessoa. E eu penso assim, então, poxa, mas eu me sentiria como ele se sente, eu faria o que ele faz, porque ele existe. E o jogo talvez não tenha essa realidade, não é uma pessoa real, né? Eu não sei até que ponto as pessoas... É que eu já ouvi vários conseguem. casos de adolescentes que foram internados para se desligar do game, né? Total. Eu acho que influencia mesmo. É. Para mim, eu não vejo... Para mim, não é saudável nenhum nem outro, sabe? Para determinada idade ali, sabe? Eu não deixaria nem meu filho... claro, a Luiz tem só 8 anos, ela jamais jogaria um jogo desse, jamais assistiria uma série eu dessa. também não gosto, assim. Não. Mas, Rodolfo, eu vou te dizer assim, ó, cara, que eu, de pequeno, cara, já jogava joguinho de tiro e nunca me fez mal. Tá, mas Mas Agora, dose, só um né? pouquinho. Uma dose. coisa é Aí eu ia te dizer. eu também acho que tem assim, ó, uma coisa é Acho que ter falta o uma filtro, né? arminha aí no contexto, tá? Porque o vilão e o herói sempre existiu, o xerife, o bandido, com né? O certeza. policial, enfim. É o mundo, são os opostos. Isso sempre existiu. Então, o bom, o ruim, né? E tu tem esses papéis no filme, né? No Round 6, na série. Mas em todos, né? Faz parte da Não, narrativa. mas- Arquétipos, né? Mas eu acho que arquétipos. esses papéis ali, desses personagens, são personagens pensados para aquela cena, para gerar os conflitos, para tu gerar empatia por um, para te pegar menos apreço por outro, como acontece nos realities também, né? Não vai me dizer que escolhem as pessoas aleatoriamente. Sim. Não, escolhem não claro. existe isso há base- muito claro. tempo. Com base numa história que tem que ser construída ali. Quem é que vai ser o vilão, né? Quem é que vai ser o bonzinho da cena? Então eu acho que ali não foi construído de outra forma. Eu peguei agora esse 6º capítulo aí, morre um dos personagens pelo qual eu pessoalmente tinha empatia. Então eu pensei, putz, que merda, né? Mas olha, não tinha outro jeito, sabe? E me impactou emocionalmente de alguma forma, porque tu chega e tu diz assim, poxa, o cara morreu, né? Me causou alguma coisa e me faz me causa um sentimento, e o sentimento me faz buscar outros sentimentos, me faz ir adiante, me engaja com a história, e assim é numa série, assim é num filme, assim é no reality. Esse talvez seja um dos pontos que me fizeram não assistir a série. A gente até estava comentando, né, em outra ocasião, tudo que é muito visto, que tem muita atenção, eu não assisto naquele momento. Eu procuro buscar um momento em que eu queira aquele conteúdo por mim e não por influência de outros, assim. Porque eu gosto de ter controle sobre o que eu vou pensar sobre e não me sentir parte, como o Alexandre até falou, da manada, né? Eu não gosto de me sentir, assim, conduzida, sabe? Não acho que... E aí, essa coisa que tu falou da empatia, né? Eu senti empatia, tenho empatia por aquele personagem. Eu sinto empatia por todos os personagens quando eu assisto um filme, ou eu sempre me coloco em uma situação em que aquilo ali que ele tá fazendo, seja bom ou seja ruim, porque ninguém é 100% bom, nem, né, 100% ruim, em que aquilo faça sentido pra mim, que eu vou me identificar. Porque eu realmente acredito que ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. Então, pra mim, mesmo pro vilão, eu consigo sentir empatia pelo vilão. Porque eu entendo que ele acabou fazendo aquilo por algum motivo. Independente de qual seja o motivo. Agora, eu vou gostar mais ou menos dele, ou vou voltar a me sentir, né, vou me solidarizar com ele, dependendo, se eu descubro o motivo pelo qual ele tá sendo um filho da puta, pode falar.
Pode falar. Fala baixinho. Fala. Entende? Porque eu acho que as pessoas ruins têm o que elas merecem, as pessoas boas têm o que elas merecem. Cada um tem o que merece. Mas eu consigo me solidarizar, sabe? Com o fato do ruim e do bom e tal. Mas é possível se conectar com as histórias das boas e as ruins, né? Eu só acho que dentro de uma série, tu vai escolher lados, né? Tipo, Natural, isso aqui, é natural. né? Eu concordo, natural. Esse Eu aqui- acho que nem é uma série. Em qualquer coisa que tu assista, tu vai te identificar mais com um ou com o outro. Em que momento a série começou a ficar polêmica? Assim? Quando é que ela foi lançada? Eu não sei Eu quando acho é que ela que foi lançada há um mês atrás, não tenho certeza. Não faz Não, muito foi tempo. no momento polêmica- que o joguinho... Setembro, um foi jogo, setembro. Um jogo inocente se transformou num jogo nada Tá. inocente, né? Tá, mas pra mim, a polêmica tá ao redor dos espectadores, tá? Polemizou por quê? Porque os adolescentes estão assistindo. Então. E crianças. Eu fiquei sabendo que tem escolas mandando e-mails pros pais, né? Sim, Pra total. controlar essa... Sabe? Mas é que aí também, Cara, né, Rodolfo? porque se a gente for ver, eu lembro desde criança meus pais assistindo programas que, eu não podia. Eu chegava na sala, eles trocavam de canal, desligavam a TV. É. Sabe? Mas nós E- fazemos também, a gente controla o que Mas- a gente assiste. Com certeza. Né? Na É que Band, assim, assim, Eu acho que a meia-noite e polêmica. tal. Eu acho que, cara, falta o filtro em casa, sabe? Será que tem. Eu concordo contigo. Será que tem alguma coisa a ver com o fato, tô perguntando mesmo, de ser uma produção asiática? Não no sentido de preconceito, tá? E que até poderia levar pra isso, mas vocês acham que tem alguma coisa a ver em função da forma como essa história é contada, por talvez ser diferente? Não sei se ela é diferente, mas talvez por ser diferente, vocês acham que tem isso ou nada a ver? Eu acho que não. Eu acho que a Também gente acho. vem num período de muita exaustão do ambiente familiar, Uhum, de uma maneira geral, pela pandemia. uhum. Sim. Tá todo mundo muito cansado da convivência muito pesada. E isso ausentou um pouco o controle que os pais têm sobre o que os filhos estão assistindo. Porque se eles estão assistindo algo, eles estão quietinhos, tá tudo certo pra mim. E muitas crianças, a partir de 5 anos, ficam com o controle e escolhem o que vão olhar. Né? Mas aí eu acho que tem isso aí que o Rodolfo falou, tá? Total, A criança escolhe o que ela vai olhar. Ok, o Benjamin olha o que ele tem permissão para olhar. Ele Exato. tem controle Exato. sobre o que lhe é permitido assistir. Só que aí qual é o caminho mais fácil? É eu, como pai, assumir o erro de ter falhado e não ter controlado, não ter visto o que ele estava olhando, ou culpar aquele streaming que proporcionou aquilo? Porque o sem caminho mais dúvida. fácil sempre vai ser encontrar um culpado que não sou eu. Sem dúvida. Exatamente. Não fui eu que falhei, entende? E eu acho que tem um impulsionador aqui, até falando dessa questão do que o Rodolfo comentou ali, né? De que impulsionou isso. Mas eu acho que, se tu for parar pra pensar, o que aconteceu nos últimos anos aqui, né? No universo da música e do entretenimento. Tem muitas bandas coreanas, né? Que estão bombando, né? BTS, né? cara, K-pop. E, tipo, isso tá impregnado na cultura aí da geração de adolescentes e tal. Tem várias linhas de produto, né? Que mega vende ali com a assinatura desse público. A Rê ali, que tem seus Faz 20 e poucos anos, Uhum. faz coreano, já comprou produto vinculado a isso também, né? Então, tipo, tem toda uma dominação cultural ali acontecendo vindo de lá. Né? Então, só que tudo isso até agora era positivo, né? Tudo isso até agora era uma coisa que, tipo, meu filho gosta, pode assistir. O que vem de lá é bom, o que vem de lá é bom, sabe? O que vem de lá, meu filho gosta. De repente chegou um filme de lá, botou na mão do filho, tipo, é de lá, ele vai gostar. Só que, opa, só um pouquinho. Parasitas, né? Parasita de lá, né? Parasitas, né? Já E é ganhou- pesado também. Ganhou Já Oscar. ganhou pesado. Oscar e tal. É um trama psicológico Não pesado. com o meu consentimento. Agora, tem algumas coisas bem interessantes, assim, do âmbito da comunicação em si, desse filme, que a gente vê muito aqui na nossa região, né? Tu criar um elemento notório que faz com que as pessoas olhem pra ti. Então, aqui na região, quando a gente tá num lugar muito turístico, o que acontece? Tu vai lá e tu bota um pórtico, tu vai lá e tu bota um totem, um personagem na frente, e as pessoas naturalmente param ali pra dar atenção, pra tirar foto, se entreter, enfim. Mas elas param e dão atenção àquilo. E eu acho que o Round Six fez muito bem, foi pegar o personagem da A boneca boneca, né? como
totem que chama a atenção das pessoas, né? Sim. Eu até tava reparando agora, nos últimos episódios que eu assisti, que o próprio personagem, ele tem o símbolozinho ali do Squid Game, né? Squid Game. Ele tem o quadradinho, o triângulo e o círculo na cabeça. Sim, tá nas máscaras dos E caras tá de nas vermelho máscaras. também, né? No cartão, né? Então, tá em tudo, né? Um Mas também elemento de na- repetição, é tá isso na que eu quero boneca. dizer. Isso aí. E é um elemento de repetição que vai, tipo, além da boneca, né? É a essência ali da toda a comunicação, porque também tá no logotipo que assina o O próprio episódio, sabe? isso aí. E, tipo, ali tu tem a repetição sem ser repetitivo, né? Que é uma das coisas que as grandes marcas conseguem, né? E eles estão fazendo isso através de símbolos que são básicos e universais, só que se hoje tu olhar, por exemplo, um círculo, um quadrado, um triângulo, se tu vê alguma dessas formas juntas, Vai remeter próximas, tu vai lembrar do filme por causa da repetição. E dentro ali do seriado representa uma questão hierárquica, né? Uhum. As formas, cada uma tem uma liderança dentro do jogo. Tu tem uma função dentro Eu do jogo ia, por causa da forma. eu ia pedir isso aí, porque isso aí é uma coisa que eu não tinha entendido. Eu não sei se é porque eu ainda tô no início. Eu não Acho que vou, ali no terceiro, quarto episódio fica Começa. claro. Então eu tá. não vou lembrar. Tu não chegou lá Não, eu ainda. não cheguei lá ainda. Eu não vou lembrar se é essa a ordem correta, mas é os círculos, que é os operacionais, os quadrados, que são os executores, e os triângulos, que são os líderes. Tem um Tá. processo, Tá. assim, né? Agora, a E tem- boneca e, ó, em si... e tem até uma questão de simbologia disso aí, né? O triângulo, Uhum. né? A questão da ascensão, Isso. né? Tem toda uma semiótica aí Dá na de escolha astrologia, de coisa. por que o triângulo daqui a pouco é o líder, o quadrado é o executor e o círculo é a operação. É isso. É isso. Mas eu pergunto pra vocês, se vocês estivessem naquela situação, né, do protagonista, ele tá endividado, ele tá perdendo a filha tá indo embora, nada mais faz sentido, ele tá com uma ausência de propósito, eu fiz a piada interna aqui agora, né? O que é propósito, Alexandre? Isso vamos fazer num próximo episódio. Eu acho, inclusive, que isso merece um episódio, o propósito merece. merece um episódio. Vocês não se colocariam numa situação de risco pra tentar reverter a situação? Eu vi 2 momentos Tu não nisso, tem tá? mais nada, tu não tem mais nada. Eu não sou capaz de dizer o que eu não faria pelo meu filho. Pois é, esse é o ponto. Eu não sei qual é o contexto, tá? Ali da. tem- né? tem- eu não vi, é. mas. Porque envolve filho, o outro envolve a mãe, Uhum. sabe? Cara, mas eu vejo 2 momentos ali, tá? O primeiro momento que tu recebe o convite, Uhum. que eles já não te dizem, só te dizem que é um jogo e tal, e tu vai ser remunerado por isso. Tal. Inocentemente tu vai lá, né? Inocentemente tu vai lá, numa boa. É uma oportunidade, né? E depois que tu faz o primeiro joguinho, Aí Mas tu assina um termo tu de... assina um termo. Como é que é a negligência de aspectos físicos de agredão? É, assim, teu corpo não é mais teu, basicamente. Exato. Cara, mas eu acho que assim, Eu ó, já teria Tá, mas parado aí. até, mas Eu não teria assinado. é que assim, essa questão do risco, né? Eu acho que é mais uma questão de Talvez ambição do que teria qualquer outra assinado. coisa, sabe? Como que eu disse. é que depende Dependendo da situação, né? daquilo que eu falei, né? Eu não sei hoje, porque eu não tô nessa situação. Então, essas coisas, o que tu faria se alguém botasse uma arma na tua cabeça? Não sei. Não sei. Talvez eu tentaria revidar, talvez eu congelaria, talvez eu desmaiaria. É uma situação que eu não procuro explorar essas coisas, porque sem viver eu acho difícil. Porque tem muitas coisas que podem estar. O que aconteceu antes disso? Por que isso aconteceu? Em que circunstância isso aconteceu? Então, pra mim, são muitas variáveis para que eu seja capaz de afirmar com certeza. Não, eu faria, né? Eu faria isso, eu faria tal coisa. Eu não sei. Eu só sei que eu. É que assim, ó, não tinha ninguém apontando uma arma Não, pra lógico. cabeça da criança, entende? Lógico. Não tem ninguém apontando uma arma pra cabeça do meu filho. Tô apontando uma arma pra minha cabeça. Entende? Só que assim, eu tenho várias formas de tentar resolver aquela situação. Daqui a pouco, por exemplo, o personagem principal ali, né? Pô, ia ficar distante, a filha dele ia viajar pros Estados Unidos, ele ia ficar distante sem ver e tudo mais. Cara, só tem uma forma de resolver essa situação, sabe? Ou será que tem outros meios, tipo assim, bom, quem sabe eu faço assim, tipo, eu converso à distância, eu dou um jeito de comprar um computador pra me comunicar com ela e assim me fazer próximo. Ou então eu dou um jeito de trabalhar num barco pra ganhar $1.000 e viajar pros Estados Unidos também e lá dou um jeito de não ser deportado. Tipo, ir pra um jogo que vai tá te prometendo
bilhões de... Como é que é a moeda Mas é deles? que isso aí Wons. acontece, isso aí Wons. acontece no segundo momento. A princípio, tu não sabe nem do valor quando tu recebe o primeiro convite, né? Sabe? É um jogo, E aí né? é um jogo, e aí tu assume riscos calculados, tá? Com a informação que tu tem, tu toma uma só que decisão, né? Um jogo de daqui a pouco que eu vou ter que fazer uma escalada e o meu risco é o quê? Daqui a pouco quebrar uma perna, um braço, é uma coisa. Agora sabe, Até porque também Levar um- vai, né, aumentando, um balaço na cabeça é outra coisa, né? É verdade. vai aumentando a dificuldade do jogo. Tu vai ficando mais suscetível a ser eliminado. Não, e ele já é suscetível a apostar, né? Porque ele já era um apostador. Isso. Ele, Assim, É uma ele, questão sim, de perfil é. também, né? Tem. Nesse caso, todos ali já, né? já tinham Ou era do esse mercado comportamento. financeiro, ou era de Sim. cassino, sim. Então, tipo, era... Envolvido com máfia. Entretanto, a série em si propõe uma questão de igualdade muito forte. Uhum. Porque tá ali, Sim. ele é do bairro, aí tem um outro amigo que também é do bairro, que é a referência do bairro. Não, Exato. e, inclusive eles punem a desigualdade lá dentro Exato. do jogo. Exato. Então tem uma questão de critério ali que, cara, eu gostei do chefão nessa hora, entendeu? Tipo assim, tá punindo porque tornou o jogo desigual. Vocês decidiram entrar nessa, então vamos jogar como se propõe, né? A regra é pra todo mundo. Aí quiseram burlar ali a regra e tal, o cara foi punido, né? Então, tipo, gostei, mas ainda assim, né? Mas é o que eu falei, tu consegue sentir empatia mesmo Por todos. pelo cara que, tu entende, dentro daquela situação. Ele quis ser justo. Ou quis que as regras fossem cumpridas. Né? Eu não assisti, então eu não estou dizendo que justifica. Tá? Tô pegando só a informação, né, coletada e... Mas entra uma questão do politicamente correto também. Todo mundo aqui assistiu Coringa? Não, também não. O Rodolfo Mas aqui- deve ter assistido umas 10 vezes. Mas eu não assisti Por incrível porque... que pareça, não, velho. O último não? Não. Mas 10 eu- vezes não. É. 9. Mas eu não assisti porque aí eu acho que eu ia sofrer muito, sabe? Mas no Coringa tem... Olhando ele, né, conhecendo a história do personagem, assim como eu tenho isso, eu acho que eu sofreria muito e não me faria bem por isso, pelo sofrimento, sabe? Mas Dele, assim, do personagem. Ele teve um movimento muito legal, assim, que dava até quando tu ia no cinema olhar, que tinha uma Foi, né? cena Eu fui. em que o anão tentava abrir a porta, né, após ele ter matado um colega e não conseguia. E o Coringa tava ali no chão, exausto por ter matado o outro. E todo mundo ria, mas era aquela... ia diminuindo a risada e não podia rir daquilo. À medida que aumentava a empatia, diminuía Porque era o sarcasmo. politicamente incorreto, né, tu rir daquilo. E eu acho que esses seriados, por mais que às vezes Tá, mas assim, Sim. as pessoas pararam de rir porque, opa, eu tô rindo e o que as pessoas vão pensar de mim porque eu tô Exato. rindo? Ou eu tô rindo, puto, que merda, eu não devia estar rindo disso aqui, olha a situação que o cara tá. Eu acho que é mais no sentido de eu não podia estar rindo porque os outros vão achar estranho, tinha aquela olhadinha pro lado de constrangimento, sabe? Então, É ruim isso aí, né? é bem ruim. Mas a gente usa máscaras sociais o tempo inteiro, né? Aí. Então, eu penso que seriados assim, filmes assim, eles colocam a gente diante daquele dilema. É um entretenimento que eu quero ver, mas não é correto. É que isso pra mim não é que não seja entretenimento, mas é que eu pessoalmente não consigo olhar pra isso como entretenimento. Uhum. Entretenimento pra mim é algo que me faz bem. Aí me entretém. Me faz bem. Mas isso é muito pessoal, né? Eu sei, Sim. eu tenho noção disso. Mas pra mim só pode ser entretenimento se o resultado daquilo ali for bom. Se eu me sentir bem. Ou se a lição, embora triste, embora tenha certa dificuldade, a sensação e o sentimento no final, ou na sequência, seja ok, aprendi um troço legal. Mas talvez, assim, o grande resultado de um filme que nem o Coringa, ou uma série que nem o Round Six, é justamente acontecer o que tá acontecendo agora, né? A gente discussão, debater né? Uhum. sobre questões sociais, né? Poxa, todos usamos máscaras, né? Tipo, é necessário? De que forma é necessário que isso aconteça? Será que não estamos extrapolando os limites, né? Porque, tipo, Coringa ali é um retrato de uma pessoa que foi abandonada, sabe? Tipo, pela sociedade, foi maltratada. Então, tipo, será que a gente não tá fazendo isso no nosso dia a dia, de alguma forma, com alguém, né? Acho que
ele levanta questionamentos nesse sentido, porque eu acho que os filmes só começam a retratar, eles são responsáveis por retratar Refletem, né? realidades ou histórias de realidades que se conta, né? Então é um reflexo, é um espelho da sociedade. Às vezes é um olhar para o futuro, né? Tu vai olhar um Star Trek da vida, esses filmes mais de futuro, mas eu acho que nesse caso da psicologia, do comportamento humano, geralmente é um espelho, sabe? De situações, de grupos, de comunidades, às vezes minorias, às vezes maiorias, mas que são retratadas através de E filmes. no Coringa, em particular, né, ele retrata muito a questão da psicofobia, que é uma coisa muito forte, muito presente ainda, sabe? O que é psicofobia? Pessoas que tendem a pejorar ou, enfim, falar mal da profissão do psicólogo e do paciente que está em tratamento, que não vê isso como saúde ou como desenvolvimento. Vê isso, às vezes, eu já escutei frases ao longo dos anos de, é só tirar dinheiro, tá conversando para tirar dinheiro, sabe? E tu não vê que aquilo que aquela pessoa tem é real. Tu não acredita, porque tu não acredita. Agora, tu não acreditar, Coisa da é tua um cabeça. ponto teu. Mas Agora- aí eu acho que também exige uma certa lucidez de quem fala isso, de entender que não é só o próprio sentimento, né? Não é só a própria experiência. Porque quando eu digo assim, o Alexandre, aquilo que o Alexandre tá sentindo, nossa, isso não existe. Diminui, Porque daqui a pouco tu nunca sentiu aquilo, então tu não sabe o quão difícil aquilo é pra ele. Porque tu nunca experimentou aquilo ali, né? Mas eu ainda escuto, hoje em dia, em empresas onde tu tem um funcionário com sofrimento, que precisa se afastar, precisa fazer uso de uma medicação, receber ligação de RH dizendo: não, mas isso aí de repente é bom tu ocupar teu tempo trabalhando para não pensar nessas coisas, sabe? E isso é psicofobia. Eu até acho que tem um valor aí na questão do ocupar a cabeça e Sim, tal. tem. Que, ok, Mas não mas funciona o pra motivo todo mundo. pelo qual se falou isso, né? Daqui a pouco eu lidaria melhor com uma situação de sofrimento ocupando a cabeça e trabalhando do que o Rodox, que vai precisar de um tempo Claro, pra se cada um recuperar. lida com as coisas de formas E será diferentes. que o Round 6 ali as pessoas não buscaram ocupar a cabeça ao participar do jogo? Porque estavam desempregados, estavam... Eu acho que não, acho que ali é totalmente necessidade, eu acho. Não, mas no meu ponto tudo de bem, vista. mas tu poderia ter... Eu acho que foi o caminho. Escolhido outra coisa. Acho que foi o outros caminho caminhos, mais né? fácil. sabe? Eu- Cara, porque assim, a dívida deles não era. Tu fez a conversão, né? Então, Isso. tá, não é? Mas eram dívidas muito altas. Assim, De quanto, mais ou menos? Milhões. Cara. Milhões, Por sabe? M de bilhões. Daria Sim. 244 mil reais a conversão final. Tá. Tá, Mas, mas assim, ó, né, não se compara. De no cada contexto, um, a mais no alta. geral. no Ah, contexto que eles estavam vivendo ali, cara, era muita coisa pra eles. E é o caminho mais rápido que eles tinham pra solucionar aquele negócio. Então, se volta. Pois Eu é, acho mas que a aí gente- é a escolha do caminho mais rápido, né, Tá, cara? Gui, Exato, mas também exato. talvez tenha uma coisa assim, ó, quando a gente tá, eventualmente, muito tempo dentro de uma situação que não nos favorece ou que nos preocupa, eu acredito que a gente passa, a primeira coisa que acontece é a gente duvida que a gente vai ser capaz de resolver aquilo ali. Tá. A gente individualmente, né? Tipo, tô com esse problema aqui, como é que eu vou resolver isso aqui? É mais difícil pensar. Daí tu tá com uma dívida de dinheiro, né? Uma dívida que daqui a pouco tá ameaçando a tua casa, a casa que tu oferece pra tua família. É que o brasileiro é um povo que tem que ser estudado, né? Porque tem gente aí que deve milhões ali e que vive como se fosse milionário, né? Mas aí é outra É questão. a questão da máscara da aceitação. Eu acho que aí é outra questão. Mas o meu ponto só é só, assim, eu acho que quando a gente tá preocupado, a gente não pensa direito. Não pensa, não usa as mesmas ferramentas para gerar outras escolhas. Lembra, eu sempre comento sobre isso, né? Que uma vez a gente estava fazendo um material para um cliente nosso e aí um dos nossos modelos tinha bastante grana e tal, a gente convidou para fazer e conversando assim, uma das pessoas disse, deve ser bom ter tanto dinheiro assim, né? E eu disse, olha, acho que não é nem tanto o dinheiro, mas é a falta de preocupação que o dinheiro te proporciona, né? Acho que o ter dinheiro, ele te dá melhores oportunidades ao passo de que a tua cabeça tá livre para entender, avaliar, analisar, medir o risco, o pró e o contra de eu seguir pelo caminho A, B, C, D, E, F, G, H e J. O número de caminhos também se multiplica porque a minha cabeça ela não tá focada em comer daqui a 3 horas. A minha cabeça tá em qual vai ser o meu investimento, ou qual é o melhor investimento, ou qual é o investimento que eu posso fazer, ou Sim, eu porque posso fazer esse as tuas investimento. necessidades primárias já Estão atendidas. atendidas. Meu filho tem uma casa,
ele tem o que vestir, ele tem o que comer. Daqui ele a 3 tá horas ele protegido. vai ter comida. Exatamente. Agora, numa situação extrema, que é o que vocês estão falando, de que daqui a pouco as pessoas não sabem o que vai ser daqui 2 horas, daqui 3 horas, se eles vão ter o que comer, eu também me solidarizo com isso, entende? Acho que a gente para de pensar racionalmente. É sobrevivência. É o que eu vou... tipo, eu não preciso chegar antes... Não preciso escapar do leão, só tem que chegar antes de Tito, depois de Tito, entendeu? É bem esse Aquela conceito. coisa Na assim. verdade, o Round Six é bem esse conceito, né? Tipo, eu não preciso... E ele mostra isso durante os episódios. Eu acho que outra coisa também que a gente se depara com a geração de agora ali, adolescente e tal. O imediatismo, cara, sabe? Eu não vejo eles tentando, pelo menos no meu círculo, tá? Planejando para daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos adquirir. Não, cara, é para agora, velho, para agora. E te traz um pouquinho isso, né? Porque ali tu vai jogar e eu não sei quantos dias eles ficam lá jogando, não sei. Mas, cara, é o jogo e tu vai receber a grana. Então é o caminho mais curto, sabe? É um imediato. Talvez porque eles tenham sabe? tentado tantas outras coisas sem sucesso, que daqui a pouco ser o pois caminho é. mais curto não é necessariamente ser o caminho mais curto. É talvez a única alternativa viável nesse ponto. E eu Só que aquele cara que era formado e tal, não sei o que é. Formado numa Tem universidade médico bem lá, né? conceituada e seu- tal. Pra ele, provavelmente o cara tem um currículo bom, boa formação e tal. Não sei se pra ele seria o. Mas é aí que tá. Sabe? Ficou A questão, subjetivo. não sei se eu preciso participar. Não, se eu parar um pouquinho, não, acho que se eu for. Olha, se tem uma Não coisa sei, que fazer terapia, sei lá, quantos anos eu faço terapia? 5 anos? 6 anos. 5 anos, tá? Se tem uma coisa que fazer terapia, que não é muito tempo, né? Eu não acho que seja muito tempo, porque pra mim é uma coisa, é um projeto de vida, realmente. Mas já podia ter evoluído um pouquinho, né? Obrigada. Obrigado. Obrigada. Né? A parte que nos toca, né? Se tem uma coisa que me ensinou é Psicofobia. que... Hã? Psicofobia. Viu? É que ele tem muita vontade de fazer. Eu sei. A gente é o que a gente pensa, tá? Se o cara, por mais bem educado que ele tenha sido, por mais oportunidades que ele tenha, se ele acreditar que ele é menos, é o que ele vai ser. É o que vai ser. Tu pode pensar qualquer coisa a teu respeito. Não interessa, pro bom ou pro ruim, é o que tu vai ser. Ponto. Assim, não quero ser taxativa, mas é como a minha experiência me mostrou isso. Lei da atração, Simone. Não vou nem entrar nesse lado aí, tá? Embora pode até chamar disso, mas não é assim, o que eu atraio, os mantras que eu faço, não é isso, é que assim, ó, eu sou capaz de desenvolver, de sair dessa situação, eu sou capaz, eu acredito que eu sou capaz, tá? Aí a tua cabeça começa a trabalhar para aquilo ali. Agora, se ele chegou e aceitou e disse que, eu não sou capaz, essa é a minha única saída, o que ele vai fazer? Sim. Ele vai ir na única saída que ele Na única saída. Mas aí que tá, talvez o Gui que tá no 7º episódio já consiga ver o que eu vi. Pra mim ficou subjetivo que quem chega nesse grau de endividamento não tem mais oportunidades. Tu assina termos e Mas por quê? compromete. Pode ser cultural, aí a gente se vai numa questão de não conhecer a cultura deles. entende? Também. Tá, é pode verdade, ser, é verdade. É verdade. Assim como quando a gente surge um CPF a gente não tem acesso ao crédito, talvez lá eles indo para esse linha eles não tenham nem oportunidade de emprego. A gente É verdade, não sabe é verdade. o Faz que acontece. sentido. Tá. Faz sentido. Então a gente está fazendo essa avaliação na nossa realidade. Claro. É que eu posso estar super endividado e Na nossa bancar de realidade, milionário, entende? exatamente. Então, É uma questão, a questão cultural é importante. mas fica... Aqui se permite, mas lá talvez seja um critério social muito mais Os Mas sólido. fica orientais, de sugerido. forma geral, eles têm uma coisa com honra, né? Que é muito mais pesada, assim, no sentido de, eu honrei minha família, né? Tanto que o Japão, aqui, verdade. só para abrir um parênteses, né? Eu sei que não é o mesmo, mas, enfim, se tu não alcança determinados objetivos, né? O índice de suicídio é muito grande alto. em função disso, né? Então, talvez seja algo que eles compartilhem, né? Nesse sentido. Eu li esses dias sobre a questão da cor, né, da pele, que os orientais eles consideram A os gente mais tava morenos, conversando, a gente tava conversando sobre exatamente, isso. né, justamente menos bem sucedidos, justamente porque tu tem que pegar mais sol, tem que estar mais na rua, tem que então trabalhar o mais lá. trabalho é mais... Entendi. Eu trabalho mais braçal, tu tá Entendi. menos dentro do escritório, entendeu? Uhum. Aí, tipo, a cor mais clarinha de pele significa que tu é mais bem sucedido. Então,
sei lá, diretores, os bem-sucedidos, Os eles não considerados usam manga curta, bem-sucedidos. por aham. exemplo, não ficam, só vão na praia de roupa comprida justamente pra não ficar com uma pele mais escura e não parecer que não são Máscara bem-sucedidos. social de novo. Isso não é máscara, isso é máscara, paletó, calça, tênis, Pra é ficar tudo, branco. entendeu? Entende? É fantasia social. Pra não ter uma pele que remeta a... Um trabalho braçal, trabalho eventualmente, braçal. ou alguma coisa mais, Porque né? daí remete a ser um operário e não Só que aí Um aí cara tu que é negro. executa e não Um um cara que executivo, pensa. Aí tu é negro e tu vai morar lá, tu tá condenado o resto da tua vida? Mas eu acho que Né? não, porque talvez não seja... Será que não? Porque tu tem toda uma questão cultural ali que as pessoas já têm um preconceito sobre a tua pessoa. Mas eu Mas acho ele não ficou negro porque ele pegou sol demais, né, amor? É a etnia dele. É uma questão Quer de dizer, casta, acho que aí né? é um pouquinho diferente. Não que não tenha, porque eu não conheço, né? Não posso afirmar. Mas eu, talvez, imagino que possa ser diferente. Agora, a gente falava do Parasita antes. O Parasita mostra isso, né? Mostra o alto empresário lá da Coreia e o pessoal que tá no subúrbio. E ele faz muito bem essa transição de Assim, imagem. sim. Através da filmagem também, né? Sim, aham. Porque a câmera chega a dar uma inclinadinha para te sugerir quando eles estão subindo para atender a família rica, quando eles estão descendo, quando eles moram. E isso mexe muito com o espectador, né? Essas percepções mais Assim subjetivas, como né? no Coringa, a mudança de cor da A tela. paleta de cor. aham. Mas tem toda uma questão de posicionamento de câmera, né? De linguagem. Por exemplo, nesse caso que eu citei ali, que o personagem pelo qual eu tinha empatia, ele morreu, geralmente quando no jogo ali, quando alguém morria, era eliminado, né? Cara, mostra o carinha de vermelho lá dando tiro na cabeça e a pessoa caindo no chão, né? Uhum. Esse que eu falei da empatia, a câmera ela se move junto com o personagem principal, desfoca no fundo o personagem que ia morrer, levar o tiro e não mostra a cena. Entende? Então, tipo, a câmera ali ela trabalhou para que aquele personagem que ia morrer não aparecesse da mesma forma que os Não demais. fosse tão brutal, de Não fosse repente. tão brutal, exatamente. Tipo assim, tudo isso atrás de movimento de câmera, entende? Uhum. Porque o som tu ouviu igual, né? Do disparo e tudo mais. Só que depois tu viu o outro personagem de pé ainda, né? Mas não mostrou o personagem que morreu. É caindo e semiótica, né, levando tiro, também. né? Porque Tem um cuidado de é retratar o Tubarão, né? O filme Uhum. Tubarão da década de 70. Nossa, a gente ouviu a Que a musiquinha gente. até hoje, não, né? não, mas não pela música. Tu não tinha ali. A solução foi muito engenhosa para resolver um problema técnico. Era uma escultura, né? Era um robô, enfim, que não estava pronto e não estava pronto e não estava pronto. E ele passou, sei lá, 80% do filme, 90% do filme, só a barbataninha ali, só. Por quê? Porque não existia nada embaixo. Mas aí tu criou uma narrativa em cima, né? Engraçado como E deu uma super certo, né? necessidade tecnológica, né? Que, tipo, eu não tenho a tecnologia pra fazer isso aí, acabou criando toda uma narrativa do filme, né? Todo mundo. Porque o Tubarão teria aparecido muitas vezes antes, se tivesse condições. Muitas. O Steven Spielberg, ele fala, a gente viu um documentário, lembra? Que fala sobre a vida dele, né? Como diretor e tal. E aqui, ó, ele tava apertado, porque o pessoal que tava produzindo, né? Tava Só tinha realmente grana pra fazer aquela cena. Tava né? cobrando dele, como é que. E não dava certo, não dava certo, não dava certo. Enfim, dá pra procurar aí pra assistir, porque é muito legal, né? Falando de... E, claro, outras coisas vieram, então, a questão da trilha, como tu disse, né? O dan 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 dan. Vieram pra trazer mais força pro fato de ele não aparecer. Quem usava muito isso era o Hitchcock também, né? Ah, sim. Não, eu ia comentar que você falou da trilha. Eu acho que a trilha do Round 6 não me chama atenção, sabe? Não como, por exemplo, o do Mandalorian. Nossa, mas aí tu tem uma assinatura Sim. A assinatura do Mandalorian é muito foda. maravilhosa. É Aliás, nós podemos fazer um episódio só sobre Mandalorian, que agora no Natal vai a vir. série é sensacional, Nossa. né? Agora tu tem uma assista, assinatura. então. Por favor, assista, que é maravilhoso. Tu vai adorar, maravilhoso, cara. maravilhoso, Bah. maravilhoso, num nível que não se pode explicar. Apesar de ser ficção, né? De ter todos aqueles personagens lá do. Eu não sei se tu gosta, né, Do de Star universo. Wars e tal. Se é um universo não é que o- tu te interessa, Não é o né? meu preferido, mas É gosto. que o Mandaloriano, no caso, né, que ele tem origem no Boba Fett, ele aparece lá no sim. Boba, né, é o personagem, o Boba é um Mandaloriano, né, e o momento em que se passa a série
É entre os filmes, na verdade, né? Não é uma coisa nem anterior, nem posterior. Ela é entre os filmes, né? Entre as sequências ali. E realmente magnífica. A assinatura... E a assinatura, ela foi feita... Tipo, deram liberdade pro produtor fazer a assinatura, sabe? Tipo, deram mood, né? Legal. Deram a tudo, cor. na verdade, na série... Tudo na série ela funciona dessa forma, né? Lembra que a gente até falou que a gente assistiu os episódios que falam sobre a produção do seriado e que eles construíram o que eles chamam de volume, que é um cenário 360, em que tem telas em todos os lados. Enfim, para a primeira temporada foi um volume desse tamanho. E pra segunda foi um volume desse tamanho. É que os atores contracenam já no cenário. Já no cenário, não é com chroma key, tu entendeu? Aham. Tem algumas coisas que são chroma key, ok. Sensacional. Mas quando eles constroem o volume, tu tem peças no cenário pra questão de iluminação e tudo, mas tu tem a geração. Então tu tem dois trabalhos, né? Que é a geração da imagem em CG, né? Que vai passar nessa tela. E tu tem depois a pós-produção, a temperatura de cor. Não, mas é a tecnologia que trouxe, né? Porque a câmera também se mexe e a cena atrás também se mexe com a câmera e tal. Eles fizeram esse, sabe? É foda. Loucura. Nossa, Agora, incrível. a parte da trilha ali, eu acho do Mandalorian, tipo, tu tem todo um senso ali de condução do próprio roteiro através da música, a narrativa, sabe? Ela acontece em função da trilha. Eu já não senti tanto assim no Round 6, sabe? Eu acho que não foi marcante, assim, ou não... Ela talvez não trabalhe tão bem quanto, ou passe despercebido. Assim, cumpre essa talvez função, seja uma passe coisa despercebido. cultural, será que não? Também? De uma narrativa, de uma produção oriental. Eu sei que eu tenho trazido isso, mas é porque eu acho que são culturas distintas, né? Não acho que não, sim, mas eu acho que... Porque se tu assistir... Tu não assistiu, né? Não assisti. Mas tu assistiu Mandalorian. Quanto tempo tem de introdução do Mandalorian? Introdução, tu diz... De cada episódio da série, sabe? Tu tem todo um tempo de introdução ali de contexto, que né? tu traz a música, que tu traz aquela batida, que tu traz aquela imersão na série, sabe? E o Round 6 não tem essa introdução, sabe? É uma assinatura muito mais curta, é uma coisa que não é imersiva, tipo, logo tu vai pra história, né? Então, talvez por questão de financeira, de custo de produção, só que talvez a trilha ali do Round 6 fosse mais marcante se eles tivessem dado mais exposição pra ela também, né? Mas nesse caso aí foi muito mais sutil. Tipo, a assinatura, ela basicamente entra em determinado momento do início da série, faz aqueles seus 10 segundos de introdução lá e parte pra próxima, sabe? Mas eu sinto falta. Porque o Mandalorian, se eu escutar hoje, eu vou lembrar do filme. Que é uma questão de estilo, timbre, né? também. O tom da música, ele é muito único, assim. Sabe, ele tem uma... E geralmente se ignora, né? Se ignora porque é uma coisa sutil, mas é uma coisa mas ali foi construída com um objetivo. Não que em outras produções não tenha sido, né? Mas acho que aqui até em função do tamanho, né? Da produção em si. Disney, né? Também tem tudo isso, né, gente? Não vamos ignorar a maior indústria cinematográfica da atualidade. Mas se vocês não assistiram, tem no Disney Plus. É muito legal. É realmente muito legal. E, bom, a gente assistia direto, assim, horas e horas. Maratonando. Porque e a terceira temporada vai ser agora 25 de dezembro vai ser lançada. O Round 6 foi, de repente, uma produção muito mais lucrativa. Porque teve um custo de produção talvez muito menor. Dúvida. E olha o impacto, né? Mandalorian não chegou nesse nível de... Claro, Netflix ali colocou eles como a maior produção de todos os tempos, né? Em relação a... Tem uma questão aí do streaming também, né? E a Netflix ela existe E a Disney, como indústria cinematográfica, existe há muitos anos. Mas como streaming, nem tanto. É que o Mandalorian foi lançado só no Disney Plus, né? Só no Disney Plus. Não entrou na Netflix, então não, mordeu só aquela audiência o alcance é menor ainda, né? Ainda é menor. A gente, nesse ponto, aqui a entrega, a distribuição, não tem muito. Eu não tenho dados, né? Mas eu imagino que... Mas será que seja o maior... O streaming tá mais presente, né? O Round 6 fosse lançado na Disney Plus só, por exemplo, será que teria sido um sucesso maior do que o Mandalorian? Daí eu acho que é uma questão disso. Tem muita coisa pra tu avaliar, muita variável, né? Estilo, linguagem,
própria distribuição. Quem E assiste os Disney Plus... personagens de máscara, eles iam dançar antes de atirar nos Ah, outros caras. Certo, ia rolar as que a dancinhas. Disney não vai. Mesmo o Mandalorian, se tu olhar, tem todo o contexto de morte e tal, por lei, mas não tem ninguém assim. Não tem Tarantino, mas entendeu? Não tem sangue. Se Disney Plus tem um segmento de audiência que curte um estilo, e a Netflix, então, também tem um segmento de audiência que curte um determinado estilo. Né? E por que Isso, eu Round acredito. 6 foi tão contrastante lá dentro da Netflix, sabe? Porque não tinha esse estilo K-pop dentro da Netflix, Tinha, né? tem, mas começou com os romances coreanos, não sei o que, papapá, e veio entrando. Romances coreanos, É. fale mais. Não, eu não assisto, tá? Mas eu sei que tem. Tu gosta dessas águas com açúcar, né? Eu gosto, mas os coreanos não me atraem porque eu acho que eles são inexpressivos, os personagens. Totalmente. Assim, não existe expressão mesmo, sabe? Tipo, tô feliz, tô triste, tô brabo, sabe? Tô feliz, tô triste, tô Ai, bravo. não faça isso. Mas tu entende? Pra mim, a emoção é demonstrada de uma forma com a qual eu não me identifico. Pra quem tá então apenas nunca- nos ouvindo, a Simone tá fazendo a mesma cara pra representar É todas as verdade, expressões. verdade. Fazendo Isso. todas as caras. E eu estiquei meu olhinho pra parecer um coreano. Mas- Assista lá no Agora- YouTube agora- que vocês vão pegar todas essas Sabe uma séries. coisa que eu lamento? É que Round 6 foi lançado com outras séries muito boas também. E aí teve Maid ali no meio, que é uma série sobre uma mãe em situação de vulnerabilidade com um parceiro agressivo. E é uma baita de uma produção, um contexto muito bom, muito importante socialmente. E ela tá em segundo plano, pela polêmica e pelo volume que o Round 6 tomou. Mas é que se tu pensar que o Round 6 ele pega do adolescente até a pessoa de 70 anos, 50 anos, 60 anos, o que seja, Não pega da criança de 8 anos. não até. pega não. A criança de 8 anos lá em casa não Lá pega. em casa. Lá em casa Eu não pega, acho que a polêmica toda tá né? em volta disso. E Sabe? isso Além da- dos aumentou muito brinquedos. mais Eu também a audiência dos criados. Ah, entende? imagina, com Tem um certeza. parquinho de diversões, tem ali na boneca, né, contando, tem... Velho, mas uma boneca. A boneca é... Anabel, dizem que Nossa. botou a Anabelle no chinelo. né? Não, mas é um negócio. Eu também não assisti. Eu um acho negócio que, muito louco. acho que a boneca Não, mas a entrou Annabelle é no pior. de mesmo todas. nível, É? cara, Nossa. do boneco assassino, Chucky. É o Chuck. sabe? É. É o Chuck É mais, Norris. ela é mais estilo o Chuck do que a Annabelle. Sabe? Ah, entendi. Nível de notoriedade, assim. Cara, aquela Annabelle lá. Né? Maid, eu vejo que ela tem uma temática que é a da exploração da mulher ali, né? Que é a mulher sendo, como tu mesmo disse, né? Está em um estado vulnerável. Mas nós vivemos em uma sociedade machista, Não é um né? reflexo? Não é um espelho? Não, tudo bem, Gui, mas eu acho que as pessoas estão menos dispostas a discutir o quanto que as mulheres são colocadas em uma situação de vulnerabilidade, como é o caso dessa série. E mais Do- dispostas do- a discutir ambição... Whatever, financeira qualquer que seja, tu e entende? tudo. Porque ali ela está sendo colocada nessa situação, ela não se coloca nessa. Ela é levada para essa situação. O cara abusa psicologicamente, fisicamente dela. Tu olhou o seriado, sim. Eu peguei só alguns trechinhos, eu não olhei. Uma coisa que eu achei muito legal nele é que Mas ele, eu li mais sobre ele, porque é uma temática que eu... ele não é muito água com açúcar. Ele tem um cara que ela conhece há muito tempo, que seria o cara ideal pra ela ficar, né? E o cara acolhe ela, empresta um carro pra ela. Enfim, ele se torna ali um fado madrinho, vamos dizer assim, mas ele é apaixonado por ela. E aí chega no momento dos dois ficar junto, o que ela faz? Ela vai lá e tem uma recaída com esse. Que é o que aconteceria num contexto real, é o mais usual, entende? Então o seriado não envercou para um lado de vamos mostrar o que a audiência quer ver, vamos mostrar a realidade, porque é isso que acontece. E aí o cara se frustra, pede pra ela ir embora, enfim. Toda aquela situação que a gente vê ser mais comum na sociedade. Ela não cria uma fantasia em cima, sabe? É bem legal também, vale a pena olhar. Talvez seja uma crítica social que a gente não esteja tão disposto a discursar sobre quanto a crítica social do dinheiro, né, da questão financeira, enfim, que é o que a gente estava conversando antes sobre o Round 6, né? Que tem um fato bem importante depois ali na continuação, depois do primeiro jogo, depois da batatinha 1, 2, 3 lá, que eles votaram para sair.
E tu viu como a percepção deles mudou quando eles viram o volume de... Dinheiro caindo. Antes, ali discutindo e pedindo pros caras, por favor, me deixa sair, não sei o que e tal. Que tem uma cláusula no contrato Se que se eles metade entrassem em mais um. votação e todos quisessem, eles Metade poderiam. mais um. 50% mais um. 50% mais um. Só que quando viram um montante de dinheiro e o acumulado do primeiro jogo dos que morreram ia entrar junto para dividir entre eles, daí... E tu sabe que A ganância é humana, né? Aí a É do galera, homem, né? aí a galera, os que votaram, queria sair, a maioria queria ficar de novo e tal, não sei o que. E eu acho que não é nem o montante, é o tamanho do porquinho. É que o Porque cai muito dinheiro, mas Volume, se né, aquilo cara? enchesse, pô, Tá, tem É. toda uma sociedade do espetáculo ali, né? tem. Tipo, Claro, vamos criar tem. aquele desejo de consumo, sabe? Aquele negócio lá, na posição em que tá ali em cima, Gui, né? Que tu visualiza o não tempo é inteiro. diferente do que a gente vive no nosso dia a dia. A gente tem que fazer um pacote bonito para entregar para o consumidor, né? O cliente, do nosso cliente, comprar aquela ideia. Claro que vamos dar as devidas proporções, né? Nós temos por princípio não mentir, não enganar, né? Porque é isso aí. Mas a gente bota uma roupa bonita. A gente apresenta aquilo que ele tem de bom de uma forma que, ou faz aquilo que ele tem de bom encontrar quem precisa daquilo que ele tem de bom. É um espetáculo também. A gente faz isso no nosso dia a dia. A gente bota uma roupa bonita, bota um pacote bonito naquela ideia, naquele serviço. Quer dizer, né? Não é para enganar. De novo, volto a dizer, nós temos por princípio não enganar as pessoas. Nós não mentimos, né? A gente faz isso. Entre o que já aconteceu, né? Tipo, não, eu quero dizer isso. Não, mas isso não é verdade. Então vamos pegar o que é verdade e vamos trabalhar isso aqui. Agora, tem um aspecto ali que eu acho que talvez seja importante a gente olhar, é que é o seguinte, né? Quem perde, não perde a oportunidade, né? Perde a vida. Quem é A eliminado... consequência, né? Por que quem tá organizando, que tem aquele propósito daqui a pouco de ajudar, né, de ser igualitário, de dar as mesmas condições, por que ele mata? Né? Por que ele comete um crime, uma barbárie como essa e não somente elimina do jogo? Porque faz parte do jogo. No final, faz sentido, vamos dizer assim. Aham. Tu entende? Cada jogador representa um valor porque tem um valor apostado em cima dele. Uhum. E é na hora que ele morre que aquele valor cai no porquinho. Uhum. Entende? Então, no final vai aparecer. Aí que entra a ali questão os- dos VIPs, então. Isso, os VIPs são os apostadores, entende? E à medida Mas que mas a morte é necessária pelas cláusulas do jogo apresentado, sim. Mas é para que a tá, contação nós- da história. Vocês lembram dos jogos vorazes que não só poderia sobreviver um, e aí eles quebram a regra, né? E se tornam um produto comercial a serviço do sistema porque quebraram a regra? Não é diferente. O conceito talvez seja o mesmo. Só que ao invés de ser numa ilha com armas, tu reuniu todo mundo e não deu arma. Tem que jogar jogo infantil. E eu acho que, inclusive, o peso maior que recebeu é porque o jogo é infantil. É Tu os tira a jogos inocência de algo, que as né? crianças Aí, fazem, tá, sabe? eu acho que a polêmica tá Tá nisso aí. aí, sabe? Entende? A Beatriz, esses dias, minha filha de 5 anos, disse lá, a gente estava conversando, e aí eu disse, tá essa polêmica aí, falei pra Simone, minha esposa, e ela, eu brinquei de batatinha frita 1, 2, 3 na escola, e a Simone lá do sofá já, o quê? E eu, não, calma, eu olhei pra ela, filha, tu brincou, como é que é a brincadeira? Mas ela brincou Inocentemente. inocentemente, entende? É que eles não Que é têm uma maneira de condição, lidar com né? isso. Lógico, de avaliar o risco. A gente até falou sobre isso, né? Vê também na escola, né? Ele disse, eu brinquei de batatinha e daí a gente fez piu, piu, piu com as arminhas e tal. Mas é que a arminha em si é aquilo que eu falei lá no início. Tem o herói, tem o bandido. Ela sempre vai ter nesse contexto. Faz parte da contação da história. Qualquer filme... Os Vingadores. Tem quem atire, tem quem leve o tiro. Tem um vilão. Sabe? Tem. Agora, o quanto que eles têm de bagagem para processar o fato de que quem perde o jogo é eliminado, mas perde a própria vida. Quer dizer, o que significa perder a própria vida? Eles não têm nem condição, eu acho, de avaliar isso. E talvez por isso que eu, particularmente, não deixaria o Benjamin, não vou deixar, não vou nem assistir perto dele. Ontem o Gui ainda disse assim,
eu vou... Perguntei pra ele se ele queria assistir TV, né, na sala deles. Não, porque eu quero assistir, eu tenho que assistir sozinho e tal. Eu disse, mas então, vai lá pro quarto e assiste sozinho. Acho que não tem problema, sabe? Quando a gente tá junto, a gente procura assistir coisas que os três, né? Na verdade é o que ele vai gostar, porque, né? Claro. Nesse caso aí tem que ser esse o filtro, né? Eu cresci assistindo filme da Segunda Guerra Mundial, ou enfim, de outras guerras e tal, e sempre foi algo que me interessou dentro da história, que eu sempre gostei de história. Eu sempre olhei com esse olhar, muito menos com o olhar de as pessoas estão morrendo, sabe? Mas tu sabe, quando meus pais olhavam e eu não podia, o que eles me censuravam era que naquela época tinha um longa que era o Holocausto, e que na televisão aberta, naquela época, eles editaram em 5 ou 6 dias, né? Fizeram tipo uma minissérie. Sabe? E eles assistiam, sabe? E era isso que eles não mas não funcionou, assistir. né, Rodolfo? Não funcionou, né? Não. Não assistiu, mas tá aí, ó. Tá aí, adorando Tarantino. Bastardos Inglórios é sensacional. Eu sempre lembro de filmes Gorlami. como Entrevista com o Vampiro, auge de Tom Cruise, né, e tal. Aí depois Lendas da Paixão, Brad Pitt maravilhoso, 20 anos, que lindo e tal. E aí com que olhar eu assisti esses filmes? Com o olhar do romance, do amorzinho e papapá. E um dia eu cheguei em casa e o meu pai tava olhando Lendas da Paixão. Ele disse, meu pai, por que tu tá olhando esse filme? Dele, nossa, esse filme fala sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos e é muito legal. Eu nunca tinha atentado. Outros pontos de vista. Aí é que tá. Pra mim, o que eu tava olhando? O Brad Pitt, lindo, maravilhoso, com a mulher. Entendeu? Porque era olha só, era um hoje tu tem um Brad Pitt do teu lado. Olha como é o futuro, a lei da atração, né? Onde é que ele tá nesse momento? O que é pior que a televisão brasileira nos anos 70 e 80, gente? Não. Sabe? Mas o meu ponto é 80, que eu acho que a gente 90, quando olha... 2000... Quando a gente olha também sob uma ótica. Com uma lente. E daqui a pouco o nosso pai, a nossa, né? A outra... Mas é aí que tá. O Bozo levou a Gretchen... Porno chanchada, Guilherme. O que ele falou? Sim, a porno chanchada, que eu falei antes. Porno chanchada. Boa. O Bozo levou a Gretchen pra balançar araba no palco do... O bumbum. Pode ser. No programa infantil, e as crianças não viram maldade naquele momento. A Xuxa, com micro shorts e tudo mais. A sexualização tem uma cena da Xuxa, vocês vão encontrar isso no YouTube, tem uma cena da Xuxa pedindo pra assistente de palco chupar um pirulito, só que era um pirulito gigante. E aí ela começa... Que desnecessário. Não, ela faz isso e aí ela, inclusive, quando a assistente começa efetivamente a fazer o que ela pede, ela diz, tá bom, né? Cara... Voltamos depois de um corte que fomos obrigados a fazer. O Rodolfo vai deixar muda essa parte. Mas isso é o retrato da... Tipo, a gente cresceu assistindo isso aí na TV e não percebendo isso, sabe? Tipo, maldade. Mas não existe maldade. A maldade está em quem... Não. Cara, mas é aí que não. É aí que tá. Tu pegou um jogo infantil no Round 6 que não tinha Tirou maldade. a inocência dele. E eliminou né? de fato. O eliminar não foi pra parede ou ficar fora. Né? Está eliminado. E talvez esse seja o choque. Mas eu acho que o movimento é muito mais criar uma... É a subversão de algo, né? Inocente em algo. Mas tu tem que conseguir manejar isso, né? Ok, as crianças tem que ser capaz vão de brincar, entender, né? Vão ouvir, vão... Mas essa capacidade de entender eu acho que o adulto tem, cara. Mas a criança... não sei se adulto tem. Tem muito adulto que não tem essa capacidade. Quando tu chega e tu diz assim, meu Deus, que barbaridade, tu não tenta nem entender, tu já cria uma barreira, então é porque aquilo ali te afeta de uma forma que tu não sabe como lidar com aquilo. Eu acho que com a criança é muito pior, né? Porque tá direto no universo dela ali, na brincadeira e tal, cara. Mas assim, apesar de eu acreditar que ela não vá olhar com o mesmo olhar que nós, né, adultos, olharíamos, nem por isso eu acho que tá tudo bem ela olhar. Claro que não. Né, que fique bem claro, assim, tem idade pra tudo, tem momento pra tudo, e não acho que seja, a gente até no nosso grupo de mães, assim, né, surgiu a história eu não vamos deixar olhar e tal, porque
é um problema isso e tal. E eu disse, olha, gente, o B olha o que eu e o Guilherme deixamos ele olhar. Mas, E claro, ele sim. sabe disso. Então, a gente tem que ser o filtro, né? Os pais Total. precisam. Mas total. Independente da idade do filho, assim, pelo menos enquanto ele tá dentro de casa, eu acredito muito nisso, sabe? Nós somos a barreira, nós temos que exercer esse papel. Ah, tu não vai... Não vai. E também estabelecer uma situação de confiança em que ele não... Acho que até, dependendo da idade, isso vai acontecer, né? O enfrentamento vai acontecer, porque o adolescente, daí, né? Ele é um ser Ele vai individual. tá se descobrindo, e eu acho que a descoberta também passa pelo enfrentamento, mas enquanto criança, ele vai fazer o que eu e o Guilherme vamos deixar, a Bia e o Preto também, Mas- a Lulu, a mesma coisa. Se aí que tá. O B não viu. A Não. Bia não viu. Uhum. Chegou neles. Uhum. Quem tem que manejar a situação é a gente. Tu não tem que brigar com outro pai, brigar com... Não. Ai, Claro nada que a ver, não, até e porque nem- cada um sabe de O si. Cara, e papel nem- é teu, entende? E ali tu entra, então, né, como formador daquele Mas não ser tem uma humano, discussão disso, do impacto disso como sociedade, porque aí eu vou lá e cuido, tomo os cuidados que eu acredito serem os corretos, e aí uma outra parcela da sociedade não toma esses cuidados. Só que eu sou afetado por essa parcela que não tomou esses cuidados. Talvez por uma violência que acabe gerando, talvez por um bullying, por exemplo, na escola, sabe? Será que essa discussão não tá um pouco em cima disso? Tipo, isso vai me afetar? Vai chegar um Ou momento de que isso forma vai... isso vai me afetar? vai De te que impactar. forma? Mas eu acho que ela esbarra na questão de como lidar com o afeto que ela vai causar, entende? É muito mais uma dificuldade nossa de manejo, que pode ter a ver com o momento social que a gente vive também, de retomada das coisas e tudo mais. Se bem que não faria muito sentido isso, mas eu acho que a gente tem dificuldade de lidar com o que é novo, com o que nos assusta. E isso tem nos assustado, entende? E tem nos assustado justamente, né? Não quero ficar aqui batendo na mesma tecla, porque pegou um jogo que tem então ok brincar e agora tem que tomar um cuidado maior. Agora brincar... Mas não é a mesma situação do que, tipo, sei lá, nos anos, sei lá, 80, 70, que tinha as campanhas do HIV, né? Tipo, pega a sociedade desprevenida, a sociedade vai debater sobre aquilo, vai ter quem goste e quem não goste. Aí na sequência, assim, tipo, sei lá, anos 2000 ali, aí começou a surgir, uns 90 talvez, né? É o tchan, dancinha da garrafa, sexualização ali e música. Pegou a sociedade desprevenida, tem quem gostou, quem não gostou, mas hoje, estourar dancinha da garrafa, dá risada em cima do que tem, do que tem, sabe? Então, tipo, talvez hoje a gente esteja vivenciando essa questão dos jogos infantis sendo, né, perdendo a inocência e tal. Mas daqui a pouco no futuro próximo a gente já não discuta mais isso, sabe? Já entenda isso como algo normal, né? Essa questão da própria pandemia, né? Tipo, do vírus espalhado, tipo, nos afetou muito hoje, mas talvez na próxima a gente não seja tão afetado, porque a gente já tem uma experiência... Isso que tu tá falando é o que talvez realmente me preocupe, né? Eu tô aqui falando de uma forma como se estivesse tudo bem com o seriado, não, mas algumas coisas me preocupam. E tu entra num processo de dessensibilização. Tu passa a ver muito aquilo, e aí aquilo se torna normal. Entende? E aconteceu na pandemia. E deixa isso, de tu falou preocupar. muito bem. Na Eu pandemia as mortes foram subindo, ok. Morreu. Agora tu fala que morreram 100, tipo, Cara, que agora- já morreram 1000. Mas aí não é porque não era um 100 teu, né? Claro, Porque quando é teu, total. tu sente. Então, assim, esse processo de dessensibilização me assusta. De eu não sentir as emoções como eu deveria sentir. Cara, eu me assusta, cara, no ponto de que uma hora na escola, tô usando a escola, mas convidem a Luíse pra brincar e tal, e ela perdeu a brincadeira, vem um cara dar uma paulada. Sim. E esse é um, Mas tu esse acha é o que meu chegaria medo. a isso? Ô Simone, nos Estados Unidos a gente tem criança entrando armada e matando. Sabe, a gente vê 5% do que acontece lá, sabe? E aquela vez que lançaram o Homens de Preto lá, que os 2 alunos entraram, encapotaram e tal, e tiraram minha semi-automática lá. E eu me assusta demais isso aí, sabe? Meu medo é isso aí, cara, sabe? E Ela nós aceita podemos- de não ter a brincar. barreira do que é Cara, uma do que é o- ficção e exato, da realidade. cara, né? exato. O Alec Eu- Baldwin, numa
matou uma diretora de fotografia sim. ontem com uma arma no Não, set, mas né? é porque foi... O comentário é que é acidental, né? Foi ele acidental. achou que era uma arma O de- comentário aqui é Capaz, não ouvi Sim, sobre ele tava isso. usando uma arma dentro Bah, da não vi, cena não vi. e aí uma assistente foi atingida e É um faleceu, reflexo né? de alguém que usa muita arma na sua vida, né? Que pegou uma arma e lidou com aquela forma normal. Porque se tu pegar uma arma na mão hoje, Simone, o que tu vai fazer? Vai olhar pra arma ali, né? Com todas as posições dela, vai dizer, nossa, que coisa, olha o peso. Eu primeiro pegaria sem munição. A primeira coisa que eu faria era Não, mas é garantir que que tá. ela não tem munição. Porque Totalmente, né? também. Tu sim. pegaria essa arma na mão, mas tu pegaria ela com a sensibilidade de ser uma coisa nova, de ser uma coisa estranha, Uhum. né? E ele já pegou com, tipo, isso aqui é normal, sei lá, né? Tipo, já lidou de uma forma muito natural, como a gente lida com um telefone hoje na mão, sabe? Tu não pega com estranhamento. Tá, mas ele pegou uma forma normal no set, que Sim, é, ele tava o gravando set, uma o set. cena. que é o, Sim, a o arma ambiente seria de... cenográfica. Aham, de não foi trabalho fora. dele. A questão Sim, é- eles estavam gravando um filme, era uma cena, só que ao invés de ser uma bala de festim, por exemplo, era uma bala real. E ele matou uma... Mas matou sem querer, porque... É. Não, né, claro. foi- Teoricamente, É, né? em tese, né? Tese é o que assim, se- Rodolfo, é o que se fala. é o que se fala, né? Só que porque tá devia em ser uma arma investigação. bem pesada, né? Porque matou uma e ainda feriu um assistente lá. Então, tipo, se foi um tiro, é um tiro de 12, entendeu? Eu acho que era uma... Não, se foi um tiro, é um tiro de 12. Se for mais tiros, é uma semi-automática já. Né? Não, eu acho que é uma arma... tipo uma espingarda, Uma espingarda. porque é um velho oeste, Velho oeste, uma né? coisa assim. Deve Aham. ser um tiro que espalha, né? Então deve ter acertado ela e esbarrado. É. Só que a questão é a naturalidade com que ele usou aquela arma. Porque ele já tem na vivência dele muito uso da arma no dia a dia, né? Então, Sim. a ponto dele não perceber o que é uma coisa real, o que é uma coisa... Tá, mas tu tá falando Festim. que ele teria feito de propósito? Não sei, não sei os fatos, mas talvez sem realmente, perceber, isso aí tá- ele tenha usado uma arma de verdade como se fosse uma arma de cenográfica. Mas as armas são de verdade. O que Não, a arma cenográfica é diferente da arma de verdade. Ah, o que eu sabia é que é só a Aí bala existe- que é diferente. Existe a arma de festim, Aham. né? Mas existe a arma cenográfica, que é muito parecida com a real, só que é cenográfica. Porque, Tipo em plástico. teoria, alguma coisa assim. total, em teoria, tu não pode usar armamento assim dessa forma, né? Lá nos Estados Unidos é diferente, não conhece exatamente a realidade. Mas em teoria não deveria. Aqui no Brasil tu não pode. Tu não pode trafegar com uma arma de uma cidade para outra sem ter uma licença, Ah, sim. entende? Então, tipo, Mas lá eu acho que também, só que lá a licença Mas é a é questão mais da fácil de naturalidade. ser conseguida, né, do que aqui. é a questão da naturalidade, sabe? Tá tão no dia a dia que daqui a pouco usa arma de verdade, bala de verdade, como se fosse cenográfica, entendeu? E a ponto de confundir as duas coisas, a ponto de não perceber a diferença entre as coisas. E talvez isso seja tão dentro do Eu universo. sempre acho que a ignorância é que faz com que as coisas ruins aconteçam, assim, sabe? A questão, que nem tu fala assim, como eu pegaria a arma? Eu pegaria com surpresa, né, a primeira coisa que eu faria realmente era jamais a bala, né, com uma bala dentro, porque, né, é uma questão de segurança e tal. Antes de tu pegar a arma, tu já ia certificar se ela estava Exatamente. descarregada. Mas eu Como nem a pegaria, gente não né? maneja ela com Eu nem pegaria. tanta frequência e tal, eu disse, não, peraí. Eu só uso uma vez por dia, Isso mas é- que isso eu não uso. Eu nem pegaria porque, né, não faria isso, enfim. Mas acho que é a ignorância mesmo, sabe? É que nos deixa à mercê dessas coisas acontecendo. Talvez ele não tenha percebido pelo peso, pelo... sei, Aí o Round Six desconhecesse. Aí Round Six tem dois lados, né? O de apresentar uma nova realidade que tu não estava acostumado e tu começa a se acostumar com aquilo fica natural. Ou, né, tipo, tu não assistir aquilo e não mexer no teu mundo, né? Não, Eu tu tô não na te afetar de fase, alguma- eu tô na fase de que eu não quero que mexa com o meu mundo, sabe? Eu não Só vou dizer que- que eu só que nunca eu- vou assistir, né? Só que tu é aquele pontinho no mundo, né? Claro. O mundo ele tá girando. Lógico, claro. Tu, não Claro, dá mas pra é uma achar escolha. que tu não tá girando. Mas né? é uma Tu coisa, tá- mas é uma escolha consciente pra mim, sabe? Já aconteceu em outros momentos, assim. Eu tenho, enfim, eu não gosto de me sentir sendo carregada. Eu gosto de ter o controle sobre a minha opinião, pelo menos. Mas Até aí porque tu- o controle sobre a opinião de ninguém não vou ter mesmo. Mas tu ficar alheia não vai te dar descontrole? Pode. Por isso que eu falei da questão da ignorância também. É onde causa o problema. Talvez, e principalmente eu tenha essa avaliação de que é algo prejudicial pro meu filho,
para as pessoas de forma geral, enfim, porque eu não assisti, porque eu não Fora a vi. cena da brincadeira onde rolam os tiros, o B poderia assistir normalmente. Ele não ia entender o que estava se passando, mas ele poderia assistir normalmente. Sabe? Aquilo não ia afetar ele de uma forma negativa. Agora, a cena de tiro, sim. Ali ia impactar negativamente. Agora, o restante pode assistir. Não vai entender. Não, muito, muito novo para entender as questões psicológicas. A questão, né, da Sim, narrativa em si, né? Que acho que essa é a principal questão aqui do filme, que eu vejo, pelo menos. Né? Não é um filme que uma criança poderia assistir. Só que tem cenas ali que realmente tu, por ter assistido e por ter conhecido o roteiro ali, como é que funciona, aquilo ali, nem pensar. O restante, tá, se tiver assistindo, passando, tudo bem. Mas não vai entender, só isso. Aí não tem motivo pra que botar aquele filme na frente dele também. É que eu acho que eles ainda estão na fase, né? Os nossos que são pequenos, eles ainda estão na fase de realmente, quando eles fazem uma pergunta, a forma como a gente responde influencia a percepção sobre aquilo também, né? Que eles têm. Como que eles vão receber aquela informação, né? Desde coisas do tipo assim, como surgem os bebês, né? Até coisas de, por que fulano vive dessa forma? Por que ele faz tal coisa? Por que funciona desse jeito? A forma como a gente explica, como a gente conduz, talvez não, vai moldar a percepção deles também. Então aqui, pra gente finalizar, Simone vai assistir pra Brilho do Teu Mundo. Talvez, não sei. Rodolfo vai assistir em coreano pra ser mais sensível ao universo coreano. Dorama. Não dá pra dublar filme. Pelo amor de Deus. Não, dublar não. Não, dublado é Coloca em terrível. inglês. Mas o inglês Coloca em inglês. inglês. Não, eu tô porque assistindo em coreano, cara, e fora as cenas que parece que é uma choradeira nos primeiros episódios. se bem que tu disse que nos primeiros episódios, pode Depois ser que passa, cara, depois passa. porque, cara, eu não me identifico nem um pouco. Eu vou É terminar muito de estranho, assistir, né? Tá bom. porque eu tô bem interessado. É legal a série. E vamos ver o que vai justo, acontecer na temporada 2, né? E vamos ver a temporada 2. Já falaram que vai sair a segunda? A primeira era não vai sair, agora já estão pensando. Na 12ª. 1 bilhão fez eles voltarem atrás. Só 1 bilhão. Você não voltaria atrás por 1 bilhão. Você não assistiria essa série por 1 bilhão. De reais? De quê? De dólares? De ienes. De wons. Não sei. Da moeda mais desvalorizada do planeta. Não, porque o Ali fez uma conversão ali. Não vai. 457 bilhões de wons! Eu pensei, meu Deus, cara. 25,70. Uma passagem de ônibus. Tudo bem. Show, galera. Nosso colaborama em pauta fica por aqui. Fica por aqui. Isso aí, galera. Manda aí pra gente saber o que é a tua opinião sobre a série, né? Acho que é legal. Manda. E sugestões de temas e tópicos para a próxima pauta. Pode comentar no YouTube. É na pra se inscrever no Colaborama. YouTube também. Pode, gente. Deve. Se quiserem fazer uma doação, eu passo o Pix. Não tem problema. Este programa é orgulhosamente produzido por Coletivo Yes. Por Coletivo Yes. E Ale. E Ale. Alecuri Porte. E patrocinado por nós também, mas quem quiser nos patrocinar pode entrar em Também. contato por onde? Patrocinado Pode. por mim mesmo e Nossa. ele. Eu mesmo e a gente. Eu mesmo e a gente. Não, é mim. Ai, pelo É amor Mas de quem Deus. quiser receber nossa proposta comercial é só entrar em contato que a gente manda também. Isso aí, @ Exatamente. Somos Colaborama no Instagram, Colaborama no YouTube. Manda um direct. Galera, tá rolando umas entrevistas Bem legal. bem legais. Muito bom, muito boas. Tá rolando uns cortes maravilhosos. Se não quiser ver a entrevista porque não tem tempo. Mas, galera, dá uns cortezinhos aí. Começa com uma inscrição, começa Vamos lá. com um Se seguir, um inscrevam, likezinho. e deem um confere lá. Tio. Dá um Comentem. confere e manda uma mensagenzinha aí no Mandem direct que a gente vai feedbacks. ficar bem feliz. Isso aí. Tá? Show? Valeu. Maravilha. Yay!